Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Nós ouvimos louvores que engrandece e exalta o nome do Senhor Jesus. Agora nós iremos meditar um pouquinho na sua palavra, no mesmo livro a qual nós lemos na abertura do culto. Qual foi o livro? Muito bem, Filipenses. Glória a Deus. Filipenses capítulo 1, né? Quem achou, diga amém. Queria ler com vocês o versículo 6. Que diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Amém? Podeis se assentar, aleluias. Essa palavra, aleluias, que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Filipe, o apóstolo Paulo, ele estava preso em prisões, né? E uma maneira que ele usava naquela época para se comunicar com as igrejas que por onde ele passou, por onde ele pastoreou, era com cartas. E nessa carta ele começa a expressar a sua alegria, começa a saudar os irmãos de Filipos com a paz do Senhor e dizer que Paulo estava com saudade daqueles irmãos, que Paulo estava com saudade dos irmãos de Filipe, daquela igreja. Mas ele vai dizer no versículo 6 que ele tinha certeza que o Deus que começou a boa obra, ele iria completar, aleluias. Que promessa linda que o Senhor tem para as nossas vidas. Que promessa poderosa, aleluias. E que promessa é essa? É o Deus que começou a boa obra. Ele é fiel para contemplar, aleluias, para completar, não é contemplar, perdão. Ele é fiel para terminar e aperfeiçoar até que o Senhor Jesus venha, aleluias. E é isso que em Filipos 1:6 afirma: estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês a contemplará até o dia de Jesus Cristo. Aleluias. Então, aqui há uma certeza, aleluias, a qual o Senhor Jesus tem nos concedido, que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu, aleluias, que Ele vai, aleluias, concluir aquilo que Ele começou na tua vida. Muitas das vezes nós duvidamos, muitas das vezes no meio da caminhada, é verdade que a gente dá aquela esfriada. É verdade que muitas das vezes no meio da caminhada a gente quer parar. É verdade que no meio da caminhada a gente, aleluia, se cansa. É normal, porque nós somos seres humanos.
Mas o Senhor Jesus te diz esta noite, e o Senhor Jesus afirma para você, aleluias, que Ele é o Deus de obras completas, como foi louvado essa noite, aleluias. Foi o louvor que os jovens louvaram essa noite, aleluias, porque aquele que começou a boa obra, aleluias, Ele vai até o fim, Ele vai concluir, aleluias, essa obra que Ele começou em você. E é verdade, jovens, tem tempos que a nossa fé está tão firmada em Deus, que nós estamos tão fortes na caminhada, que a gente pensa que nada vai nos abalar, que nada vai nos deter, que a gente é intocável, mas há momentos que nós estamos cansados e frágeis. Em meio a esse momento de cansaço, em meio a esse momento de frieza, nós passa pela a mente de querer duvidar das promessas do Senhor Jesus. Quem aqui tem promessas essa noite? Quem aqui nessa noite Deus chamou, Deus escolheu, Deus separou para fazer a sua obra? Não é verdade? Creia que o seu tempo vai chegar. Creia que na hora certa Deus vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Porque Ele vai cumprir. Porque Ele vai completar, aleluias, aquilo que Ele tem para fazer na sua obra, aleluias. Deus te chamou, jovem. Não foi só para você estar sentado nessa cadeira aí, não, aleluias. Deus te chamou para que através da tua vida você possa vir, aleluias, alcançar outros jovens e trazer para a presença do Senhor Jesus, porque isso é aquilo que o Senhor nos diz: ide, ide, é o seu dever, é o nosso dever, pregar e anunciar a palavra do Senhor Jesus. Ah, irmã Elisama, mas eu não sei pregar. Mesmo sem você não sabendo pregar, mas é o seu dever fazer o ide do Senhor. E como eu posso fazer o ide do Senhor? Como eu posso vir cumprir aquilo que o Senhor me chamou, para aquilo que o Senhor me escolheu? A tua vida é um exemplo. Você tem dado exemplo dentro da sua casa? Você tem dado exemplo de um verdadeiro cristão dentro da sua escola? Você tem dado exemplo de um verdadeiro cristão dentro da sua faculdade? Você tem dado exemplo de um verdadeiro cristão dentro do seu trabalho? Será que o mundo aí fora olha para você e vê verdadeiramente um cristão em ti? Será que os seus amigos sabem que você é crente? Será que os seus amigos sabem que você serve a Deus? Sabem? A gente não deve esconder ou ter vergonha da nossa identidade de cristão, porque hoje nós vivemos em contramão do mundo. E não é fácil dentro da escola, dentro da faculdade, dentro do trabalho, porque o mundo vem tentar bombardear a nossa fé com coisas que para ele são banais, que coisas que para ele são normais. Mas para nós não, nós somos diferentes, nós somos luz, e a luz não se mistura com as trevas. Há uma diferença no seu falar, há uma diferença no seu vestir. Ah, sim. Pois nós andamos em contramão do mundo e nós não devemos se comportar igual.
ao mundo. Então faça, aleluias, o ID do Senhor através do seu exemplo, através do seu comportamento, aleluias, porque o Senhor Jesus, Ele vai aperfeiçoar a obra em ti até que Ele venha. Mas é preciso, aleluias, você perseverar, porque tem um processo. E o processo muitas das vezes é cansativo, e o processo muitas das vezes é dolorido. É como Jeremias viu aquela visão do barro se quebrar na mão do oleiro. E para aquele vaso se tornar vaso novamente, existe um processo. E é isso, aleluia, que o Senhor está falando essa noite, de processo, de aperfeiçoamento, até que o Senhor venha, Ele vai te aperfeiçoar. Até que o Senhor venha, para que a obra dEle, que obra é essa? É você, possa vir estar completa. Tem um processo. E o processo não é no tempo que a gente quer, não é na hora que a gente quer. O Senhor faz a promessa e você não quer, aleluias, para amanhã ou para depois, você quer agora. Você que quer que aconteça na hora, mas não. Na nossa caminhada tem um processo e tem um aperfeiçoamento. O Senhor Jesus, nessa noite, Ele está te aperfeiçoando até que Ele venha, aleluias, para contemplar, aleluias, para completar, a obra que Ele iniciou na tua vida, aleluias. Porque o apóstolo Paulo, aleluias, vai dizer e continuar pregando, aleluias, na sua palavra. E no versículo 21 ele vai dizer: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Será que verdadeiramente, jovem, nós estamos vivendo para Cristo? Porque Paulo entendeu isso, ele estava preso. E ele vai dizer nessa carta, ele vai dizer assim: eu queria que o Senhor me levasse para eu estar perto dele. Ele queria morrer porque ele entendeu e compreendeu que o viver é Cristo e o morrer é ganho. Se você ler essa carta, ele vai dizer que queria estar com Cristo. Mas como ele amava aquela igreja, como ele amava aquele povo a qual ele pastoreava, ele entendeu e compreendeu que não tinha chegado o momento dele partir. Então, aleluias, não desanime, não se entristeça durante o percurso, aleluias. Porque o Senhor Jesus, Ele transforma a nossa vida, aleluias. E é isso que o processo causa. Ele causa uma transformação pessoal. Deus muda o nosso caráter. Quem pode me citar um caráter que foi transformado na Bíblia? Paulo, perseguidor, a ser perseguido, né? Deus mudou o caráter dele. Quem mais? Pedro. Deus diz para Pedro: Pedro, guarda a tua bainha. Porque Pedro, ele tinha uma personalidade muito forte. Quem mais pode me dizer a qual Deus muda o caráter? Foi pregado quarta-feira de uma pessoa que era enganadora, enganou seu pai, enganou seu irmão. Quem era? Jacó, que tinha um caráter enganador, e Deus mudou o caráter dele, não é verdade? A palavra que o Cauê trouxe sobre Levi, que era Mateus, Deus olha para ele e diz: vem e segue-me. Qual era a função de Mateus?
cobrador de impostos, não é verdade? Então nós servimos um Deus que muda o caráter, que muda a personalidade, mas para isso tem um processo. Jacó passou por um processo. Ele teve que ter o encontro verdadeiramente com Deus. Lá em Betel, onde foi pregado, onde ele teve aquele sonho, onde ele teve que lutar com o anjo para que o seu caráter pudesse vir ser mudado. Paulo teve que cair, aleluias. Uma grande luz veio sobre ele e ele não enxergou nada. Ele teve que ter um encontro verdadeiramente com Deus para mudar o seu caráter. Mateus, Deus diz para ele: vem e segue-me. Então, para mudar o caráter, aleluias, precisamos vir ter um encontro verdadeiramente com Deus. Então, durante este processo, você precisa ter um encontro com Deus. Durante esse aperfeiçoamento, para que Deus possa vir completar a boa obra que Ele tem na tua vida, você precisa vir ter um encontro verdadeiramente com Ele. E esse encontro vai trazer para ti um crescimento espiritual. Este encontro vai aumentar a tua fé. Porque através das experiências que nós temos com Deus, é que a nossa fé é aumentada, aleluias. E a partir do momento, aleluias, que nós temos um encontro com Deus, que nós temos uma intimidade mais profunda com Deus, a irmã Elisa, mas como é que eu vou encontrar Deus? Essa palavra aberta é Deus falando contigo. Se você quer ter uma intimidade verdadeiramente com Ele, ó, a palavra dele. Você tem tirado tempo? Cadê o grupo? Como é o nome do grupo? Tempo com o Senhor, é isso? Hoje nós tínhamos combinado um horáriozinho pra gente tá tirando, pra tá meditando. Quem saiu menos de Mateus? Alguém saiu de Mateus? Oh, glória! Oh, amém! Então, ó, se você quer ter intimidade com Deus, é preciso, aleluias, ter conhecimento dessa palavra, porque Ele vai aperfeiçoar a obra que Ele tem em ti. Se em meio à caminhada vem um cansaço, vem a fadiga, vem a tristeza, vem o desânimo, se a gente não tiver firmado verdadeiramente em Cristo, se a gente não tiver firmado verdadeiramente em Deus, a gente não vai permanecer. A gente vai parar no meio da caminhada. Se você vem para a igreja só por vir, porque o seu pai lhe mandou, porque a sua mãe lhe mandou, como Deus vai completar a obra na sua vida? Você precisa ter, nesses últimos dias, jovem, convicção da tua fé. O seu amor por Ele deve ser verdadeiro. Eu sempre falo que nós devemos vir ser apaixonados por Ele. Você é verdadeiramente apaixonada por Ele? Você entende verdadeiramente o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por ti? A partir do momento que você entender isso, aleluias, Deus vai completar a obra que Ele começou na tua vida. E eu vou ler novamente. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, o aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Então, aquele que começou a obra em ti, Deus vai completar, aleluia. Mas é preciso você permanecer,
É preciso você suportar o processo. Amém? Glória a Deus.